Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para continuar com as nossas crônicas aos domingos, ok? Dessa vez eu vou ler uma de Rubem Alves, desse livro A Educação dos Sentidos. Esse homem escrevia maravilhosamente bem, vocês sabem que é um dos meus autores favoritos. Esperem um pouquinho aí. A crônica que eu escolhi para hoje é sobre leitura. Eu acho que vocês vão gostar. O título é Ler Pouco. Jovem, eu sonhava ter uma grande biblioteca. E fui assim pela vida, comprando os livros que podia. Tive de desenvolver métodos para controlar minha voracidade, porque o dinheiro e o tempo eram poucos. Entrava na livraria, separava todos os livros que desejava comprar e, ao me aproximar do caixa, colocava-os sobre o balcão e me perguntava diante de cada um: tem necessidade imediata desse livro? Tenho outros em casa ainda não lidos? Posso esperar? E assim ia pegando cada um deles e devolvendo às prateleiras. A despeito desse método de controle, cheguei a ter uma biblioteca significativa, mais do que suficiente para as minhas necessidades. Notei, à medida que envelhecia, uma mudança nas minhas preferências. Passei a ter mais prazer na seção dos livros de arte nas livrarias. Os livros de ciência a gente lê uma vez, fica sabendo e não tem necessidade de ler de novo. Com os livros de arte acontece diferente. Cada vez que os abrimos é um encantamento novo. Creio que o meu amor pelos livros de arte tem a ver com experiências infantis. Talvez que os psicanalistas interpretem esse amor como uma manifestação neurótica de regressão. Não me incomodo, pois em oposição à psicanálise, que considera a infância como um período de imaturidade que deve ser ultrapassado para que nos tornemos adultos, eu, inspirado por teólogos e poetas, considero a maturidade como uma doença a ser curada. Bem reza Adélia Prado: meu Deus, me dá 5 anos, me cura de ser grande. E não pense que isso é maluquice de poeta. Peter Berger, um sociólogo inteligente e com senso de humor, definiu maturidade, essa qualidade tão valorizada, como um estado de mente que se acomodou, ajustou-se ao status quo e abandonou os sonhos selvagens de aventura e realização. Menino de 5 anos, eu passava horas vendo um livro da minha mãe, cheio de figuras. Lembro-me, uma delas era um prédio de 10 andares com a seguinte explicação: nos Estados Unidos há casas de 10 andares. E havia a figura de um caçador de jacarés e de crianças esquimós saudando a chegada do sol. O fato é que comecei a mudar os meus gostos. E chegou um momento em que, olhando para aquelas estantes cheias de livros, eu me perguntei: já sou velho. Terei tempo de ler todos esses livros? Eu quero ler todos esses livros? Não, nem tenho tempo nem quero. Então, por que guardá-los? Resolvi dar os livros que eu não amava. Compreendi então que não se pode falar em amor pelos livros em geral. Um homem que diz amar todas as mulheres, na verdade não ama nenhuma. Nunca se apaixonará. O mesmo vale para os livros. Assim, fui aos meus livros com as perguntas: você me ama? Acha que estou louco? É Roland Barthes que declara que o texto tem de dar provas de que me deseja. Há muitos livros que dão provas de que me odeiam. Outros me ignoram totalmente, nada querem de mim. Vou querer ler você de novo? Se as respostas eram negativas, o livro era separado para ser dado. Essa coisa de amor universal aos livros fez-me lembrar um texto de Nietzsche sobre o filósofo Tales de Mileto, em que ele recorda que a palavra grega que designa o sábio se prende etimologicamente a sápio, eu saboreio, sapiens, o degustador, Sísifos, o homem de gosto mais apurado, um apurado degustar e distinguir, um significativo discernimento, constitui, pois, a arte peculiar do filósofo. A ciência, sem essa seleção, sem esse refinamento de gosto, precipita-se sobre tudo o que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço,
enquanto o pensar filosófico está sempre no rastro das coisas dignas de serem sabidas. E depois no Zaratustra, ele comenta com ironia: mastigar e digerir tudo, essa é uma maneira suína. O fato é que muitos estudantes são obrigados a ler a maneira suína, mastigando e engolindo o que não desejam. Depois, é claro, vomitam tudo. Como eu já passei dessa fase, posso me entregar ao prazer de ler os livros à maneira canina. Nenhum cachorro abocanha a comida. Primeiro ele cheira. Se o nariz não disser sim, ele não come. Faço o mesmo com os livros. Primeiro cheiro. O que procuro? O cheiro do escritor. Se não tem cheiro humano, não como. Nietzsche também cheirava primeiro. Dizia só amar os livros escritos com sangue. Ler é um ritual antropofágico. Sabia disso Murilo Mendes quando escreveu: no tempo em que eu não era antropófago, isto é, no tempo em que eu não devorava livros, e os livros não são homens, não contêm a substância, o próprio sangue do homem, a antropofagia não se fazia por razões alimentares, fazia-se por razões mágicas. Quem come a carne do sacrificado se apropria das virtudes que moravam no seu corpo. Esse pão é a minha carne, esse vinho é o meu sangue. Cada livro é um sacramento. Cada leitura é um ritual mágico. Quem lê um livro escrito com sangue corre o risco de ficar parecido com o escritor. Já aconteceu comigo. Gente, eu achei um espetáculo, como sempre, né? Eu não tinha lido essa crônica ainda, primeira vez que eu li, mas assim, faz a gente pensar, né? Primeiro em por que comprar tantos livros? Eu, como ele, comecei, eu era muito criança, sempre gostei, né? Quando eu descobri a leitura, eu lia tudo que eu via na frente, até bula de remédio. E assim, meus pais, a gente não podia, naquele tempo era tudo muito difícil. A gente, nossa, quando você ganhava um livro de presente, que maravilha. Então eu pegava muito livros em bibliotecas, né? Até um tempo que eu cheguei à faculdade, vejam bem, os livros eram caríssimos. E o que a gente fazia naquele tempo? A gente frequentava a biblioteca para fazer pesquisa e a inovação era a Xerox. Gente, a máquina da Xerox me salvou várias vezes. Eu pegava o livro, as partes que me interessavam, xerocava tudo para poder ler melhor em casa, né? Até que depois que eu comecei a trabalhar, olha só, comecei a trabalhar em banco, fui bancária durante algum tempo, eu comprei os primeiros livros de estudo, que eu fiz faculdade de economia, tá? A minha primeira. E que eu queria trabalhar em banco, amava. Eu comprei os 2 tomos do livro do Samuelson, que chamava, tá? Se eu achar, eu tenho até hoje. Se eu achar, eu vou mostrar para vocês. Era caríssimo, caríssimo. Mas eu não aguentava mais tirar xerox, gente. E às vezes não ficava boa, era um problema. Mas enfim, vamos voltar aqui à história, eu e as minhas histórias, né? Então, é por isso que talvez eu tenha esse apego tão grande com os livros. Eu tenho meus primeiros livrinhos que meu pai me deu com muito sacrifício, eu tenho até hoje. Presentes que eu ganhei de tio, um tio muito querido que já partiu também. Presentes que eu fui ganhando ao longo da vida da minha madrinha, que eu já falei, que eu ganhei alguns da Agatha, ela que me apresentou, a Agatha Christie. E sabe, eu não consigo me desfazer. Eu costumo dizer que vão ficar para os meus filhos e para o meu neto, né? Depois eles veem o que eles fazem, mas eu não consigo. Tem um ou outro, como ele disse aqui, que por vezes eu não curti ou eu... sei lá, eu tenho em duplicata, às vezes você ganha, você tem de 2 editoras diferentes, ou de 3 até, então eu falo, eu vou ler de novo? Não, que nem ele falou aqui, então eu passo adiante, entendeu? Ou eu não gostei, comecei a ler, aquilo não funcionou para mim, que acontece, né? Eu passo adiante, mas são raros, tá? A minha coleção só aumenta, e os meus autores favoritos só aumentam com o passar dos anos, tá? E era isso que eu queria contar para vocês, é a história dele aqui, acabei contando um pouco da minha, né? Eu só sei que eu amo os livros demais. E eu também sou um pouco antropófaga, né? É isso? Eu gosto de cheirar. Vocês já viram eu cheirando vários livros. Esse aqui não tem muito cheiro, já é bem antigo, esse livro acho que era do meu pai.
Meu pai adorava Rubem Alves. E eu acho que eu acho que eu devoro os livros. Nos tempos para cá eu tenho devorado, né? E faz muito bem, tá? Alimenta o corpo e a alma. Vocês não acham? Bom, gente, bom domingo para vocês aí. Aproveitem para devorar alguns livros, tá bom? Um beijo. Tchau.